Olá, eu sou Moré André e concluiremos agora nosso estudo sobre Sefer Yoná com o quarto e último capítulo do livro, Perek Dalet. Mas isso desagradou extremamente a Yoná e ele ficou irado e orou ao Eterno e disse: Eterno, não foi esta a minha palavra estando ainda no meu país? Por isso é que me apressei em fugir para Tarshish, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande benevolência, e que te arrependes do mal. Agora, Eterno, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. O que desagradou Yoná ao ponto dele desejar a morte? Há duas abordagens principais entre os sábios que respondem a essa questão. De acordo com os Forno, Yoná sabia que, ao contrário dos ninivitas, Bnei Israel não atendiam aos chamados profetas, e eventualmente seriam conquistados pelos assírios. Assim, desagradava a Yoná se ver como instrumento de acusação contra Israel, que não havia se arrependido apesar de muitos anos de advertências dos profetas. De acordo com Rashi, Yoná disse: agora que minha mensagem profética de destruição não se concretizou, as nações dirão que sou um falso profeta. A preocupação de Yoná não era motivada por orgulho. Sua preocupação era que alguns diriam que a profecia de Yoná era infundada ou que Deus não tinha o poder de puni-los. A profecia seria então desacreditada. Desagradava a Yoná a perspectiva de Hilul Hashem, de profanação do nome de Deus. E o Eterno respondeu: fica-te bem a tua ira? Qual o sentido dessa pergunta feita por Deus? O Radak explica que essa pergunta é retórica, o que implica que Yoná poderia ainda ser demonstrado que seu descontentamento era impróprio. Então Yoná saiu da cidade e se assentou ao oriente dela. Ali fez para si uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que houvesse de suceder à cidade. O que Yoná esperava ver? De acordo com Radak, Yoná pensou que os habitantes de Nínive talvez não conseguiriam manter a sua penitência e o decreto contra eles seria refeito. Então o Eterno Deus preparou uma aboboreira e fê-la subir por cima de Yoná para que lhe desse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar de seu mau estado. E Yoná ficou extremamente contente por causa da aboboreira. Deus, porém, preparou um verme ao romper da aurora seguinte, e o verme feriu a aboboreira e ela murchou. Ao nascer do sol, Deus preparou um vento calmoso do oriente, e o sol se abateu sobre a cabeça de Yoná, de maneira que ele desmaiou e pediu para si a morte e disse: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Yoná: fica-te bem a tua ira por causa da aboboreira? E ele respondeu: tenho razão de irar-me até a morte. E o Eterno disse: tu tiveste compaixão da aboboreira, pela qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. Acaso eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muito gado? Que pessoas não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? De acordo com os nossos sábios, essa passagem refere-se às crianças inocentes que teriam sido arrastadas por causa dos erros de seus pais, ou aos adultos sem discernimento que não mereciam tamanha punição. Qual mensagem Deus quis transmitir para Yoná com o episódio da aboboreira? Deus usou a aboboreira para mostrar que Yoná estava errado em se opor à aceitação divina do arrependimento de Nínive. Se Yoná achava que uma planta era importante demais para ser destruída, certamente uma cidade inteira merecia a misericórdia. Parece então que dois fatores estavam envolvidos na sobrevivência de Nínive: a extensão do seu arrependimento e a importância da cidade no regime geral da criação. Poderiam haver inúmeros benefícios resultantes da sobrevivência de Nínive. Yoná não reconhecer esse potencial não alterava o fato. E apesar do dano futuro que a Assíria causaria a Israel, seu estado atual de integridade e arrependimento não poderia ser ignorado. Quanto ao argumento de Yoná de que ele seria considerado um falso profeta, a Barbanel explica que Yoná não conseguiu reconhecer uma dimensão mais profunda de sua profecia. Foi-lhe dito para proclamar que Nínive seria subvertida, o que significa que ela deixaria de existir. Mas,
em um sentido profundo e verdadeiro, Nínive realmente foi subvertida. Ela foi totalmente transformada de uma cidade violenta, cruel e egoísta em uma cidade de arrependimento e caridade. A velha Nínive não existia mais e deu lugar para uma outra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Leitra Ot e até a próxima.